já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Boa noite. Bem-vindos. Comecei tocando uma coisa, fui para outra. Eu lembro de acho que 2011, 2012. Letícia, querida, Angélica, quem mais aqui? Tá pausado agora no Instagram, parece que voltou. E aí eu compus de mão com a vida, no final das contas era de mão com a vida, não na contramão da vida, né? E a culpa, essa relação com a culpa, com a gente estar fazendo um movimento contrário, vamos dizer assim, àquilo que já é estabelecido no nosso sistema familiar, aquilo que já é estabelecido numa cultura, num movimento, seja ele qual for. Se ele não me leva para algo saudável, eu vou precisar ter energia e força para fazer um movimento que às vezes parece ser contrário a isso. E a gente tem uma sensação de estar fazendo uma coisa errada. É muito doido isso. E eu ofereço talvez como uma grande oportunidade no meu trabalho terapêutico, eu ajudo as pessoas a como lida com isso. Bem-vinda, Shirley. A Isa, bem-vinda, Isa. Falando aqui de como a gente pode lidar com a culpa e de
e de que é um serviço grande a gente aprender a se relacionar com isso para fazer um movimento saudável na nossa vida. Eu posso dizer para vocês com 100% de certeza naquilo que é a minha experiência, o meu processo pessoal e os processos que eu acompanho, que quem não sabe se relacionar com a culpa, só dentro de um caminho espiritual para ele dar conta. Nessa coisa sólida que a gente chama corpo, nessa coisa que a gente chama de trocas egóicas, né? De movimentos de identidade, onde eu sou Paulo Renato e tu é outra pessoa que pode se chamar Renata, Sheila, Isa, Letícia, Angélica, enfim, todas as pessoas que eu já vi que estão aqui comigo, Miguel, pelo Facebook, enfim, essa identidade que nós temos. Dentro dessa identidade, se eu não souber lidar e ter caminhos de me relacionar com a culpa, muito dificilmente eu vou conseguir construir um caminho saudável. Por quê? Porque nenhum dos nossos sistemas é perfeito. E como os nossos sistemas familiares, nós não somos perfeitos, nós o tempo todo vamos ter que estar lidando com um movimento para sair desse jeito de funcionar que vai ser diferente e às vezes contrário a esse jeito. E isso não acaba nunca. Então, se eu quiser efetivamente ter uma evolução enquanto identidade, sem saída, eu preciso buscar recursos e talvez buscar um profissional que me ajude a eu aprender a me relacionar com a culpa. Se eu não souber me relacionar com a culpa, eu posso dizer, da minha experiência, 100% de chance que tu não tem chance de fazer um caminho saudável naquilo que o teu sistema ainda não é saudável. E como eu estou dizendo para vocês, todos os nossos sistemas têm aspectos ali para entrar em evolução. Bem-vinda, Débora! Sabendo disso, sendo ciente disso, estando consciente de que no meu sistema familiar existem vários aspectos para eu crescer, para eu desenvolver. Se eu já estou consciente disso, eu também tenho que estar consciente de que se eu não souber lidar com a culpa, eu não vou ter êxito num caminho saudável. Eu posso até ter êxito em saber lidar com, vamos dizer assim, com a comodidade daquele relacionamento ali que não necessariamente é saudável. Aquele relacionamento familiar, aquele relacionamento profissional que eu tenho. E tem as compensações e os preços dentro desse caminho. Mas o tema aqui hoje é outro, né, gente? Quer dizer, outro não, tudo a gente está sempre falando de várias coisas. Bem-vinda, Rose! Que legal que deu para tu participar hoje. Estamos falando aqui, antes de entrar no tema específico, de uma relação do aprendizado em relação ao nosso sistema familiar e ao nosso sistema enquanto identidade. Dentro de um movimento de identidade, e aí para tu que está estudando psicologia, né? Se eu não souber lidar com a culpa, pensando por uma metodologia sistêmica, eu não tenho saída. Se eu não tiver ferramentas para lidar com o mal-estar do que a gente chama de uma má culpa, literalmente eu vou estar sempre buscando caminhos para ficar em um conforto que a gente chama de boa consciência, uma boa culpa. E dentro desse conforto eu não tenho movimento, vamos dizer assim, de transformação na minha vida. Um outro caminho que eu também estava compartilhando, já é uma pós-graduação, que não conversa com esse movimento de identidade, seria um movimento espiritual. E aí já é um outro assunto que não é o que me cabe aqui. Eu estudo sobre isso, vivo um processo de aprendizagem nesse movimento espiritual, aonde não há culpa, aonde há um movimento de entrega a um ser superior, e nesse movimento há uma oportunidade de cura, em que não há certo e errado, e nós estamos numa unidade. No entanto, quando se trata de identidade, não é esse o movimento. Pelo menos que eu conheço. Deve ter algum caminho aí, eu não conheço esse caminho. O caminho que eu conheço para um movimento de evolução, de aprendizado a partir da identidade, é esse movimento, é a metodologia sistêmica, aonde inevitavelmente eu vou esbarrar na culpa. Numa culpa que a gente chama de desconfortável, que nos leva para o mais,
que nos leva para algo diferente de tudo que eu já conheci no meu sistema familiar, na minha aprendizagem, na minha relação com outras identidades e com a vida, e um outro movimento em que eu fico confortável. Nesse movimento em que eu fico confortável não há aprendizagem e não há uma evolução, eu estou ali dentro do conhecido. Por que eu trouxe esse tema para nós? Falando uma peça de um tabuleiro, né? Um quebra-cabeça, aonde tu pode estar buscando algo que está te faltando. E a pergunta é, tu está buscando a pecinha que está te faltando no lugar certo? O que é esse lugar certo? O lugar certo, como eu já expliquei para vocês, quase que 100% de possibilidades, é um lugar onde eu não vou estar confortável. E é um paradigma. O lugar do crescimento, de um nascimento para o novo, ele não é confortável. Basta a gente ter por experiência o nosso nascimento, né? Que penso que todos vocês concordam comigo que não é nada confortável para todas as partes, né? Penso que em alguns casos para o pai talvez seja confortável. Agora, para a mãe e para o filho, é algo absurdamente desconfortável o nascimento, né? No nascimento, para uma aprendizagem, para um conhecimento que traz para perto de mim algo que está me faltando, literalmente nós vamos passar por essa instância de um desconforto. E eu preciso ter recursos para lidar com isso. E vejam, o desconforto, ele não é a solução. Quando a gente busca uma solução para algo que eu não sei lidar na minha vida, seja na minha esfera pessoal, de como eu lido com as minhas emoções, de como eu lido com a minha vida, seja na esfera dos relacionamentos, de como eu lido na relação comigo, com o outro, com a minha família de origem, com a minha família atual, com as pessoas que eu vou encontrando na vida, como eu lido com a minha profissão, com o serviço, com o meu propósito de vida. E em tudo isso, esse desconforto ele não é a solução. Esse desconforto é quando o movimento de solução chega. Então, um exemplo para vocês. A Renata sempre me lembra que é muito bom a gente dar exemplos. Bem-vinda, Neuza. Eu vou cruzando com vocês aqui, vou falando. A Lara também. O movimento de solução, quando eu encontro a pecinha do meu quebra-cabeça, ele me fala de algo extraordinário, de uma grande conexão de amor. Aonde não tem certo, não tem errado. Há uma conexão com a vida, com a força da vida. Só que quando eu vou levar eu trago essa pecinha desse quebra-cabeça para a minha vida na prática, eu vou ter que lidar com o desconforto. Então, a culpa e o desconforto não é a solução. Ela se apresenta quando eu acho a minha pecinha do meu quebra-cabeça e eu tento colocar ele na minha vida prática. Então, um exemplo. Eu descubro que nos meus relacionamentos, na minha relação, por exemplo, com as minhas emoções, eu ainda não sei lidar com isso porque eu preciso me relacionar com alguma dor profunda na relação, por exemplo, no meu período uterino, lá ainda, quando eu estou dentro do útero. Então, eu descubro que existe uma conexão lá na minha relação dentro do útero com todas as emoções da minha mãe, que quando eu trago para perto essa pecinha, algo de perfeito acontece, aonde um fluxo de vida jorra e aonde parece que tudo é perfeito. Na hora que eu coloco isso em prática na minha vida, normalmente eu vou ter que lidar com a culpa. Vou tentar dar um outro exemplo, não sei se esse exemplo foi claro. Eu descubro que a solução para os meus relacionamentos afetivos sexuais, por exemplo, ou mesmo nas amizades, é porque eu não cortei, vamos dizer assim, não saí de um ciclo de vida na relação que eu tinha com a minha mãe para ir para um outro ciclo, que era a relação que eu tinha que ter
ou que seria um processo natural ter com meu pai. Então, se eu descubro que o que está, vamos dizer assim, rompido, o que não aconteceu, é a relação com o diferente, que se apresentou lá num período da minha vida, e eu preciso me relacionar com isso agora, sempre que chega o diferente na minha vida, por exemplo, chega na minha vida uma mulher que vem de um outro sistema familiar que é diferente do meu. Como eu vou respeitar esse sistema diferente? Como eu vou aceitar ele como ele é? Provavelmente eu vou estar me relacionando com as minhas dores infantis, com o meu trauma. Se eu souber lidar com a culpa nessa relação, eu consigo dar um passinho. Se eu não sei lidar com a culpa, e se eu também não sei lidar com a naturalidade que eu deveria ter descobrindo a pecinha, que o meu desafio é incluir o que é diferente na minha vida. Esse é o meu desafio. Pensando nessa relação que eu trouxe, por exemplo, em que o homem se junta a uma outra mulher, um outro homem, que vem de um outro sistema familiar que é diferente do meu. Se eu descobrir que a pecinha do meu quebra-cabeça que está faltando é incluir o diferente, algo que não aconteceu lá no meu período ainda de infância, em que eu deveria ter uma condução da minha mãe para me relacionar com o meu pai, com o diferente. Então eu hoje, sendo adulto, descubro que essa é a pecinha do meu quebra-cabeça. Sempre que essa mulher se apresentar, eu já sei que, junto com essa mulher, vem algo que no meu sistema eu não conheço, que é me relacionar com o diferente. Olha que amplo que é isso. O meu desafio é aprender a me relacionar com o diferente. Então não adianta só eu descobrir a pecinha do meu quebra-cabeça, a solução para o meu conflito, se eu não tiver ferramentas, uma ajuda adequada para aprender, para desenvolver o relacionamento com essa pecinha que eu descobri. Entende? Então, descobrir a peça do quebra-cabeça é um passo. Então a gente pensa, tem uma ideia infantil, que é só a gente descobrir aquilo que vai... Pô, eu vou descobrir, vou buscar um terapeuta, vou buscar uma ajuda para descobrir o que resolve o meu problema. Ali é um passo. Aí depois tem outro passo. E depois tem outro, e depois tem outro. Qual seria o segundo passo? Esse que eu já falei. Eu descubro que, nesse caso, a minha pecinha é, quando chegar o diferente, eu preciso me relacionar com esse diferente e eu não sei fazer isso. Por que eu não sei? Porque lá na minha infância eu descobri que isso não aconteceu. E aí eu, como adulto, vou ter que me abrir para esse aprendizado. E às vezes eu preciso de ajuda para isso. Então é muito importante a gente estar buscando um movimento de evolução com essa clareza, sabe? Com uma clareza adulta. De que não é um passe de mágica. Constelação familiar, ela nos dá uma oportunidade da gente ver algo que o sistema não via. Por exemplo aqui, esse exemplo de que algo era excluído do sistema. Que um movimento natural na evolução de uma criança foi interrompido. E quando na vida adulta isso se apresenta, esse adulto não sabe se relacionar com isso. E só saber que isso foi interrompido resolve? Não resolve. Então esse era o caminho que eu queria compartilhar um pouco com vocês aqui. E já abro aqui para alguém que queira estar entrando ao vivo, fazer alguma pergunta. Bem-vinda, Kelly. Rosângela também está conosco, a Dani. Bem-vindo. Então, só pedir aqui para entrar. Opa. Dedinho pesado que tem esse rapaz. A Renata está falando culpa de quê? Eu não sei se dizer a respeito de alguma outra pergunta. É culpa de estar fazendo algo que desrespeita um jeito de funcionar do meu sistema familiar, às vezes dentro de uma empresa, por exemplo, diz respeito a um movimento que aconteceu ali, precisa acontecer um outro movimento. Se eu faço um outro movimento, eu sinto algo que a gente chama de culpa. É isso, bem simploriamente, bem superficialmente falando, é isso. Alguma pergunta, gente? Quem quiser entrar ao vivo aqui é só chamar.
Tem que ter coragem, né? Às vezes a gente tem um monte de pergunta, né? Mas não tem coragem. E hoje eu já estou... A partir de agora eu quero... Porque, vejam, no movimento terapêutico, gente, a gente tem uma parte do trabalho que a gente chama que é passivo. Passivo é o seguinte, eu estou aqui entregando algo e vocês estão de forma passiva recebendo algo. Esse movimento é um movimento infantil. O movimento que vocês estão, ou mesmo eu, quando estou assistindo uma aula, assistindo um conteúdo, alguma coisa, eu estou passivo ali. Eu posso estar aberto para receber algo que alguém está me entregando, ou não. O ativo é quando eu entro para o jogo. Aí eu deixei de ser criança. Então o movimento passivo, ele diz respeito a uma primeira etapa da nossa vida que a gente já deveria ter cortado. E já deveria estar se relacionando na vida de forma ativa e passiva. Uma hora eu sou passivo, outra hora eu sou ativo. Agora, quando eu fico sempre passivo num relacionamento, significa que eu estou sempre mamando ali, eu estou sempre sugando alguma coisa e não estou entregando nada. Bem-vindo, Maria, que bom que você está conosco. Então aqui eu já estou entrando num processo com vocês, ajudando vocês a romper um ciclo, sair de um movimento passivo e ir para um ativo. O movimento passivo, normalmente, são todos os codependentes. Normalmente, a relação que o codependente tem, ele não conseguiu romper com esse ciclo. Então ele fica na relação com a vida, ou algum aspecto da vida, de forma passiva. E o terapeuta ou a ajuda precisa ajudar ele a ele ser ativo. O grande lance da minha ajuda, por exemplo, com codependentes e dependentes, é ajudar eles a eles saírem de um movimento passivo para um movimento ativo. Às vezes só ajudar ele a dar conta de ser mais forte, por exemplo, que o álcool, ou por exemplo, com uma mãe devoradora ou com um pai abusivo, só isso não dá autonomia para ele seguir a vida dele. O grande lance é isso também, mas perceber o que ele não conseguiu se relacionar de forma ativa e levar recursos para essa pessoa, para ele dar conta de entrar no jogo, de ir ali se desafiar. Então vamos ver quem de vocês aqui consegue romper, é um rompimento mesmo de um ciclo. E para romper um ciclo dá medo. Então eu estou criando aqui essa oportunidade. Essa Renata é ótima. Muitas pessoas não pegaram essa aula, professor. Pois é, professora. Se não pegaram essa aula, dentro do meu Instagram, no YouTube, no Facebook, eu tenho vários conteúdos e que ajuda vocês a entender que o trabalho terapêutico tem uma parte do trabalho que eu estou ali nele passivo. Então eu vou para um psicólogo, por exemplo, ou eu vou para um constelador para receber algo. Nesse movimento não tem desenvolvimento. Por quê? O terapeuta ele precisa ajudar essa pessoa a se tornar ativa nessa relação. Tanto com o terapeuta quanto com a própria vida dela. Entende? Então não sei se consegui. É verdade. Só que vamos pensar que uma criança ela não tem ainda os recortes que nós temos, né, a identidade que nós temos com a vida. Só que chega um ponto em que ela não tem escolha, porque está insuportável a dor. O que eu quero dizer para vocês é que talvez a dor de vocês ainda não esteja insuportável. A criança ela só se expõe à natureza, ela só entra no jogo. Passei, Isa, que bom que tu entendeu. Ela só entra no jogo da natureza ali porque ela não tem escolha. Entende? Ainda hoje encontrei com um grande amigo, casado com a minha cunhada, e estava comentando, ele perguntando como é que está o trabalho, e eu estava falando para ele que um jogo do aprendizado, nesse movimento terapêutico que eu me proponho, não é muito raro dar errado, sabe? Desde que
a pessoa que está buscando ajuda, ela esteja no ponto. E o ponto qual é? O ponto que está insuportável, em que eu não tenho mais escolha. A Ana quer entrar? Então vamos lá, Ana, me chama de novo aqui. Eu não vi a tua chamada. Vamos ver se eu acho aqui, Ana. Vamos ver se eu te acho. Ou tu me chama de novo, Ana. Ei, Marta. Manu, bem-vindo. Então, quem quiser entrar ao vivo, fazer alguma pergunta, entra aqui. Rompe com o ciclo, aí cria coragem e chega junto. Eu estou vendo aqui a Marilã pelo Facebook. Bem-vindos. Quem mais está aqui? Rosângela. Nazaré pelo Instagram. Então, quem quiser entrar ao vivo, me chama aqui de novo, por favor. Ana, se tu tiver, me chama aqui. Então, o grande lance do trabalho é, tem um movimento que é passivo, e para eu... Ela sabe entrar? Eu também não. Eu também não, Ana. Tia Nilda está ao vivo aqui pelo Facebook. Bem-vinda, querida. Essa semana eu estava lembrando, tia, de um movimento muito importante na minha vida, naquelas grandes festas que aconteciam lá na sua casa com o tio Agnes. E haviam movimentos que aconteciam lá entre os adultos e as crianças, tudo misturado, sabe? E em que eles elegiam um Cristo para santo lá e saíam todos em direção a essa pessoa para jogar num grande rio. E aquilo se tornava uma grande festa, um grande movimento familiar. A senhora não tem noção da emoção que eu tive lembrando de tanto amor e de tantas aprendizagens que eu tive na sua casa e com a sua família. Muito obrigado, viu? Eu estava aí com, do que eu lembro, né, uma faixa etária entre 6 anos e 10 anos, mais ou menos. Foi um grande momento da minha vida. Tudo isso porque eu, aqui nos nossos mates em casa, eu ouvi uma música. Bem-vindo, Felipe. É só clicar lá em cima. No ao vivo? Não? Penso que sim. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Clica lá para experimentar. E eu ouvi uma música que eu ouvia em alguns momentos desses eventos que aconteciam lá na nossa família. E ouvindo essa música aqui em casa me remeteu, lembrei do tio Águia, da senhora, e foi muito lindo, os meus avós. Enfim, muito obrigado, viu? Gente, vamos lá, ao vivo, senão eu já vou fazer outras considerações aqui para vocês. Alguém quer entrar ao vivo, fazer alguma pergunta? Agora é o momento, é só entrar aqui. Mas assim, ó, diz eu quero, e eu tento te chamar, fica mais fácil talvez. Os mais antigos aí que estão comigo mais tempo, criem coragem aí, alguma dúvida, né, alguma pergunta. Às vezes está ajudando outras pessoas, né? Fiquem à vontade para chamar aqui. Vamos ver quem mais. O Pedro aqui pelo Facebook, também conosco. Vamos ver quem mais. A Cátia, uma grande amiga lá da fronteira. Bem-vindo. Mileide, bem-vindo. Gente, quem quiser alguma pergunta sobre constelação, sobre um movimento terapêutico a partir da consciência sistêmica, que é o método que eu trabalho, só entrar aí e fazer a pergunta ao vivo, tá bom? Eu queria falar para vocês que, a partir de agora, eu convido você, se tu tiver com vontade, ou já tiver claro para ti, um grande desafio que tu tenha na tua vida, e tu queira um acompanhamento, na minha bio tem o meu contato direto no WhatsApp. Aí tu vai entrar em contato pelo WhatsApp e vai colocar lá qual o desafio que tu gostaria de superar. Dentro dessa dinâmica, o que eu proponho, tu vai dizer o teu desafio e eu vou fazer um acompanhamento contigo durante 12 semanas. Nessas 12 semanas, é como se tu tivesse um suporte. Semana a semana, eu te ajudando a descobrir qual a causa, qual a origem daquilo que inviabiliza que tu caminhe no teu processo aí.
que esteja te causando um grande desconforto e um grande desajuste na tua vida. E a partir das ferramentas da constelação familiar, das linguagens do corpo, das dinâmicas dos conflitos e das doenças, eu vou poder te ajudar a tu, literalmente, dar passos largos em direção a movimentos saudáveis na tua vida. Independente de qual seja o teu desafio. O que tu precisa fazer? Clicar lá na bio, no meu contato direto no WhatsApp, e colocar lá qual o desafio que tu deseja superar. Nesse desafio, eu vou entrar em contato contigo e vou te colocar todos os movimentos e como a gente vai poder trabalhando esses 12 encontros. Inclusive com as contrapartidas, o valor que tu vai precisar dar como contrapartida, quais os movimentos que tu vai precisar fazer para que a gente entre nesse processo, e todos os detalhes mesmo para a gente entrar num processo bacana aí e eu poder te ajudar naquilo que seja um conflito para ti nesse momento, tá bom? Ainda eu tenho disponível esse jeito de trabalhar individualizado. Eu tenho poucas vagas. Por quê? Porque eu tenho poucas horas em que eu posso acompanhar individualmente as pessoas. Provavelmente dentro de alguns dias ou algumas semanas eu só vou poder trabalhar de forma de um acompanhamento em grupo. Então nesse momento eu ainda tenho vaga para estar acompanhando individualmente, sabe? Com um valor diferenciado também, que não será um valor que eu vou cobrar quando essas vagas acabarem. Então, se tu tiver vontade e tiver no ponto de bala, como eu chamo, que a dor estiver lascando aí, tipo assim, é agora que eu quero resolver o meu desafio, agora é o momento. Então eu já tenho várias pessoas que estão nesse processo e tenho algumas vagas ainda que eu estou abrindo aqui para vocês, que ao clicar lá no WhatsApp, que tem o linkzinho aí na bio, tu pode colocar qual desafio que tu quer superar e nós vamos entrar num processo durante 12 semanas. O que eu posso te dizer é que posso te afirmar que dentro dos processos que eu tive individualmente, 90% de todos os processos que eu acompanhei, nesse período, as pessoas conseguiram atingir os objetivos que elas estavam buscando. Os outros 10%, eles estão em pessoas que ainda não chegaram nesse ponto de bala, que estão ainda confortáveis. Sabe aquela expressão que a gente fala, tá doendo, mas tá quentinho? A margem de quem não consegue ir à frente com o processo está dentro desse movimento, que é natural. E que se a pessoa tiver nessa relação com o problema, com o conflito, com o trauma, ela não tem energia e força suficiente que eu preciso para conduzir ela dentro do processo que eu ofereço. Tá bom, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta, mesmo sobre isso que eu estou oferecendo aqui? Pode clicar lá na bio, vai falar direto no meu WhatsApp. E aí coloca a dúvida que tu tenha ou já aquilo que tu deseja trabalhar. O meu desafio que eu gostaria de trabalhar é relacionamento de casal. O meu desafio é a relação que eu tenho comigo mesmo, com as minhas emoções, com o meu corpo, com o meu trabalho. Enfim, tu vai colocar lá, tu vai clicar no WhatsApp e vai colocar o desafio que tu queira estar trabalhando e eu vou te colocar as condições para a gente partir em direção a 12 encontros, aonde eu te dou 90% de certeza de que tu vai atingir o objetivo. Eu só dependo de que tu esteja realmente decidido, em que tu esteja num momento insuportável. É o que eu preciso, para que tu traga para o processo terapêutico uma energia suficiente para a gente atravessar o que a gente precisa atravessar. Tá bom? Vamos ver se alguém teve coragem aqui. Se alguém quiser estar entrando, gente, fazer alguma pergunta, agora é o momento. Vamos ver se o... Olha só, Frederico, bem-vindo, querido.
Eu estou deixando em aberto quem quiser fazer perguntas, tanto Facebook quanto Instagram. Estou abrindo também Facebook agora, tá? É só entrar, pedir, chamar aqui ao vivo que eu aceito e nós entramos. Tá bom, gente? Eu acho que o que eu tinha, se vocês não tiverem mais perguntas, vamos ver. Queria agradecer a todos vocês que estiveram comigo. Lembrando que semana que vem a dinâmica vai ser também essa. Quem tiver algum desafio, entra ao vivo e pergunta. Ao vivo. Tá bom? Vamos ver. Não estou identificando aqui. Pelo Instagram. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre constelação? Alguém gostaria de estar vendo algum tema, alguma situação? Agora é o momento. É só solicitar aqui que eu libero para estar entrando ao vivo. Tá bom? Agradecer a Renata que está sempre colaborando. Vocês do Facebook, todos que estiveram aqui comigo. Gente, é isso. Então, o que eu tinha para vocês era estar disponível para vocês. É importante lembrar, então, fique esperto, que às vezes tu tá achando que tá buscando a pecinha do teu quebra-cabeça no lugar certinho e só tá buscando, na verdade, bati aqui, um outro lugar confortável para ficar se relacionando na vida. E o processo que eu ofereço não é um processo exatamente de conforto, é um processo que tu vai chegar em lugares muito confortáveis, de muita força, de muita energia. Mas precisa querer, ter vontade e se arriscar. Quem não arrisca, não petisca, não é mesmo? Queridos, para todos vocês, uma excelente noite, uma ótima semana. Quem tiver dúvida, manda aí direto no link da bio, tá bom? Na contramão do tempo, onde tudo até parece vento, na poeira desse cimento, o coração expressa em ventos. Uma boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.